Nós estamos numa categoria diferenciada do restante da criação, apesar do seu professor de biologia e de ciência natural lá na escola e na universidade discordar profundamente de você e ficar querendo que a gente aceite que o homem é simplesmente um animal evoluído, que viemos de um ancestral comum. Isso fica para outro dia, não é? Para falar sobre isso. Mas Jesus tinha essa visão. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e, portanto, nós valemos mais do que os passarinhos, é claro. Agora, se Deus cuida do pintacilvo, se Ele cuida do bem-te-vi, se Ele cuida da andorinha, será que Ele não vai cuidar de você, que foi feita à imagem e semelhança dEle? É verdade. O argumento faz sentido, é um argumento do menor para o maior. Se Deus cuida, dá valor à menor das suas criaturas, será que não vai dar mais valor àquela que porta a imagem dele, que é a coroa da criação, que ele colocou como gerente de todo o universo que ele havia criado? Veja como Jesus está argumentando com os discípulos para fazer com que a mente deles opere e pense da maneira correta, dando argumentos para ajudar. O terceiro argumento de Jesus está aí no verso 27, que é também um argumento parecido com o do menor para o maior. Ele quer dizer que não adianta, a ansiedade que vocês têm não resolvem o menor problema, os menores problemas da vida. Por exemplo, verso 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, mais uma vez aquela palavrinha grega, né, por mais que seja dividido, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Isso aqui pode ser traduzido de duas maneiras. Quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode aumentar um minuto da sua existência, ou pode ser traduzido, pode acrescentar 1 centímetro à sua altura? Eu sei que tem muitos baixinhos que gostariam, né, de aumentar, mas por mais que você se preocupe, você não consegue essa coisa básica, mínima, que é aumentar 1 centímetro na sua estatura. Tente. Ou aumentar, pegar na outra tradução, estender sua vida 1 minuto a mais. Isso é uma tradução possível também. Por mais ansioso que você esteja, você não consegue resolver os menores problemas da vida, ou fazer as coisas mínimas. E não é verdade? Em que a sua ansiedade vai ajudar você a resolver o problema? Na verdade, só piora, não é isso? Só piora. Então, não adianta. Jesus meio que está dizendo assim, olha, presta atenção. A ansiedade de vocês ajuda em quê? Em que é que resolveu? Ajudou a resolver os problemas que vocês têm? É verdade, toda vez que eu fico ansioso é que fica pior, né? Porque eu fico nervoso, brigo com minha mulher, brigo com meu marido, grito com meus filhos, tenho uma discussão no trabalho, brigo com meus colegas, eu fico irritado e não durmo bem. No fim, a ansiedade ela não vai ajudar, você não vai resolver absolutamente nada ficando ansioso. Então, né, cool off, né, descansa, fica tranquilo, de boa, que a sua ansiedade não vai resolver os problemas. Isso não quer dizer que a gente não deve procurar a solução dos problemas. Jesus está falando da atitude, né? Desde o começo ele está falando da atitude. Também não é proibido você procurar ter uma vida boa, próspera, um carro bom, casa boa, boa escola para os seus filhos. Não é pecado fazer isso, né? O problema é quando isso se torna mamon, um ídolo, um Deus na sua vida, e o resultado imediato é a ansiedade chegando e entrando no seu coração. É o resultado imediato. Bom, o próximo argumento de Jesus, ele é um argumento tirado, ele ainda é um argumento tirado da natureza, e é um argumento daquele tipo, do menor para o maior, que está no verso 28. Por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Então, Jesus aqui continua com a argumentação tirada da natureza, do menor para o maior. Nesse caso, primeiro ele diz para a gente olhar os passarinhos, agora diz para olhar os lírios do campo, as flores do campo. Jesus está se referindo àquelas flores que floresciam durante a primavera na Palestina, que cobriam as campinas e eram das mais variadas cores. E formavam um tapete multicolorido, espetáculo lindo de ver. Só que quando o sol saía, e pegava mesmo aquelas florzinhas lindas
que nem Salomão, com toda a sua glória, poderia equiparar em beleza, aquelas florzinhas lindas que Deus gastou sabedoria, criatividade e poder para fazer bela daquele jeito, durava 2 dias, durava 3 dias. O dono de casa passava pelas planícies, lá pelas terras, e pegava aquilo ali e ia servir de combustível no forno, em casa, né? Aquelas flores que Deus gastou tanta criatividade e poder para fazer tão belas. E a pergunta de Jesus é, olha, essas flores, nem Salomão se vestiu com tanta glória como essas flores. Entretanto, hoje ela existe e amanhã é lançada no forno. Se Deus se preocupou em investir flores que duram 2 dias, com uma glória que nem Salomão teve, será que Deus não vai preocupar-se com a sua vestimenta? Será que Deus não vai ajudar você, cuidar de você para que você tenha o que vestir? É mais um argumento do menor para o maior, tirado da natureza. A gente olha e diz assim, é verdade, Deus cuida da sua criação, Deus cuida das flores, Deus cuida dos pássaros, e será que Ele não vai cuidar de mim? Será que Ele não vai tomar conta de mim? E aí Jesus, pela primeira vez, Ele põe o dedo na ferida, no final do verso 30. Será que Ele não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? É a primeira vez que Jesus diz qual é a origem da ansiedade. É uma fé pequena num grande Deus. Não é que você não tem fé, mas é que você não confia que Deus vai cuidar de você. Você não consegue descansar na mão de Deus, deixar o problema na mão de Deus e realmente descansar ali. Essa é a raiz desse tipo de ansiedade. É por isso que eu falei, eu não estou aqui para encorajar você a parar de tomar o seu remédio para a ansiedade, mas eu estou dizendo que tem um tipo de ansiedade que é resultado de uma fé pequena, de uma compreensão errada a respeito de Deus e do cuidado de Deus, que é exatamente o tipo de ansiedade que Jesus está tratando aqui. A fé que Jesus fala aqui não é a fé salvadora, porque essa todo crente tem. Todo mundo que é crente tem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e é pela fé que nós somos justificados. Mas Jesus está falando aqui daquela confiança na providência de Deus que nos é ensinada no Antigo Testamento, no Novo Testamento, através de exemplos, a história da igreja está aí, experiências pessoais, de um Deus que cuida, que provê, que supre as nossas necessidades. Às vezes Ele pode deixar a gente sofrer um pouquinho, e a gente tem histórias disso. Os mártires, João Batista, que morreu decapitado na prisão, Paulo, que morreu decapitado em Roma, Pedro, que morreu igualmente, juntamente com os outros apóstolos, e cristãos que ficam doentes e morrem, cristãos que passam por dificuldades financeiras. De fato, Jesus não está dizendo que essas coisas não vão acontecer, mas Ele está nos chamando para que nós confiemos em Deus. Eu também não estou dizendo que se um crente ele está passando por problema financeiro, que isso é porque ele não tem fé, porque aí eu estaria defendendo a famigerada teologia da prosperidade, que ensina isso, que se você não é próspero, não é rico, é porque você não confia em Deus. Lembra que nós estamos falando aqui do pão, da água e do roupão, né? Para usar outra palavra. Estamos falando das coisas básicas da vida, não estamos falando do creme, do pudim, do sorvete, do chantilly. Isso aí Deus pode ou não te dar. Ele promete, nós estamos falando aqui do básico para a vida. Deus vai cuidar dos seus filhos, Deus vai cuidar de vocês. É isso que Jesus está dizendo. Portanto, confiem em Deus, vocês de pequena fé. Então, às vezes, a ansiedade é simplesmente o resultado da falta de confiança em Deus. Conclusão de Jesus, portanto, introduz a conclusão, não se preocupem. Terceira vez que aparece a expressão, né? 3 vezes no texto aparece. Portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. E aí ele acrescenta mais um argumento. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Na hora que você... Olhe para o mundo. Olhe para o mundo. As pessoas, os gentios, que é uma expressão bíblica para descrever aqueles que não são crentes em Deus, no Senhor Jesus, eles vivem para quê? Qual o alvo da vida deles? Se divertir,
fazer dinheiro, fazer sexo, fazer guerra. É isso que eles querem. Hoje em dia é a mesma coisa, só que eles fazem isso pela internet, né, hoje.